Queridos, vamos abrir o nosso culto de oração nesta manhã, lendo o texto bíblico que se encontra no texto de Salmos 119. Eu vou ler a partir dos versículos 169. Salmo 119, a partir do versículo 169. O texto bíblico diz assim: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para te louvar. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Deus seja glorificado e exaltado nesta manhã, através de nossas vidas, neste culto. Vamos curvar as nossas cabeças e pedir a sua bênção para este momento. Pai querido, neste momento nos alegramos porque podemos juntos, como igreja, como família, nos reunirmos para adorar, exaltar e glorificar o Senhor. Agradecemos porque temos a Tua palavra, a Tua lei, os Teus mandamentos em nossas mãos e queremos viver sob as Tuas orientações. Abençoa, Senhor, o culto desta manhã, que os nossos louvores subam ao trono de glória, seja recebido pelo Senhor como aroma suave na Tua presença, e que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, venha nos ensinar, venha transformar a nossa vida, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Eu gostaria, por meio desse vídeo, agradecer a Deus por sua vida. Agradecer a Deus porque você manteve-se fiel nesse ano de 2020, ofertando cada mês com fidelidade ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus por sua generosidade. Realmente, Deus tem sido glorificado nesse sentido. Esse ano foi um ano bem atípico. Podemos provar a mão do Senhor, nos abençoando de diversas formas, cuidando, sustentando. Temos que ser criativos no nosso ministério. Então, como vocês sabem, meu ministério ele tem caráter tríplice. Ele é evangelismo de crianças, educação de professores e ensino para mulheres. Mas eu também gosto de estudar e escrever. Então, esse ano eu consegui manter as metas nessas 5 direções. Consegui evangelizar crianças, por meio das lives. Ensinar mulheres e, de certa forma, educar professores, que os maiores e melhores professores são os pais. Teve a ministração, sim, para famílias por meio das lives também. E ensino para mulheres também por meio das lives. Então, graças a Deus por isso, continuei escrevendo. Escrever é uma das formas que Deus tem me dado para glorificá-lo também. E estudar. Então, se você não sabe, eu estou no meu 4º ano do mestrado em aconselhamento bíblico. Eu faço em Fortaleza. Graças a Deus porque o Senhor tem permanecido fiel e me feito continuar os estudos. Eu estou para começar a minha dissertação agora, esse mês de dezembro de 2020. Espero em 2021 prosseguir nos passos e conseguir concluir a minha dissertação. Também pretendo escrever um 2º livro, se o Senhor assim permitir. Então, eu louvo a Deus por sua vida nesse sentido, por ter se mantido fiel a Deus e também por ter sustentado meu ministério em suas orações, como também ofertas. Eu louvo a Deus por isso. Então, eu peço suas orações pelo meu ministério, em especial para que eu consiga, então, concluir minha dissertação e meu 2º livro, começar a rascunhar. Não sei quando eu vou conseguir concluir, mas, se Deus permitir, eu quero pelo menos começar a escrever agora, nesse ano de 2021. Essas seriam as minhas metas maiores para 2021, minha dissertação do mestrado e meu 2º livro. E continuar alcançando metas, evangelismo com crianças, educação de professores e ensino para mulheres. Se quiser acompanhar meu ministério, você vai então ao canal no YouTube, Gisele Lourenço, e por meio desse canal você vai ter acompanhar todas as lives que foram ministradas
para famílias, com diversos assuntos para mulheres. Você pode então acompanhar lá. Também tem as lives feitas para as crianças, mas se quiser de forma individualizada no Instagram, você pode procurar a página Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia, você vai conseguir acompanhar as lives para mulheres e também as ministrações para as famílias, que não deixa de ser educação de professores, porque a família, sim, eles são os maiores professores, os pais. E você pode também acompanhar as lives para as crianças no Instagram Gisele Missões. E se quiser me acompanhar no Instagram pessoal, você vai para o Gisele Sibe, S-I-B-B, Gisele normal, G-I-S-L-E e S-I-B-B normal. Então é isso. Eu sou grata a Deus por sua vida e pela forma como você tem sido deixado usado por Deus na minha vida e no meu ministério. Suas orações são importantíssimas, sem elas eu não tenho como prosseguir fazendo a vontade de Deus. As orações providenciam o nosso maior sustento. Também o financeiro que tem chegado, o Senhor tem suprido, graças a Deus por isso. Então peço suas orações, em especial pela dissertação e pelo livro. E se você lembrar de orar também, tenho rogado a Deus que, se for a vontade dele, ele possa enviar um futuro cônjuge. Esse cônjuge seria a ideia de unir-se para a gente poder ampliar o ministério. Eu não tenho pretensões de casar se não for para ampliar o meu ministério. A razão principal seria essa. E por meio de um casamento eu tenho certeza que poderíamos glorificar Deus melhor. Creio que sendo uma esposa fiel, submissa ao meu esposo, também cuidando dos filhos, eu tenho um desejo de ser mãe, se o Senhor assim permitir. Creio que isso é uma forma também de deixar uma semente, futuros missionários também. Então, se você lembrar desse propósito, é algo que eu tenho colocado diante de Deus, não sei a vontade dele, por ter um ministério muito específico, as chances diminuem consideravelmente, mas o Senhor Deus, ele continua fazendo o impossível acontecer. Ele fez Sara ser mãe tão idosa, então eu sei que ele também pode trazer alguém para minha vida que tenha o mesmo propósito de vida e a gente possa glorificar Deus juntos. Não sejamos um tropeço na vida um do outro, mas sejamos então usados por Deus para alcançar muitas vidas. Então é isso. Se quiser mais detalhes do meu ministério, você pode ir para essas redes sociais, Gisele Lourenço no YouTube, Instagram, Unidas pela Teologia, Gisele Missões, Gisele Sibe. Também pode me procurar no telefone 84, o DDD 84 998 18 5357. Agradeço suas orações, agradeço todo o incentivo e realmente sua fidelidade nesse ano de 2021. Foi muito importante poder observar cada mês a fidelidade do Senhor usando a sua vida. É isso. Espero que possamos continuar nos comunicando. Até mais. Bom dia, irmãos. Nós acabamos de ouvir o testemunho da irmã Gisele a respeito do seu ministério que ela faz com as crianças, com jovens. E nós agradecemos a Deus, porque você também tem feito parte, a nossa igreja faz parte desse ministério juntamente com ela. E nós vamos orar agora por ela e pelo desenvolvimento do trabalho que ela tem realizado. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque nessa hora podemos elevar a nossa voz e agradecer pela vida desta jovem que se dispôs para te servir no campo de missionário, pelas lives que ela tem feito, pelas visitas que ela tem feito, pelos treinamentos que ela tem dado para os professores da escola dominical e também pelo evangelismo de crianças. Abençoa a sua vida emocional, o seu ministério e que ela sinta, ó Deus, cada dia a direção do Espírito Santo do Senhor para a sua vida. E ajuda-nos a nós, como igreja, continuarmos sendo para ela um apoio emocional e um apoio financeiro também. Nós te agradecemos e oramos por essa tua serva Gisele, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor.
Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que me alegra em ti, ó Jesus. Em ti fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com teu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te adorarei. Queridos, na reflexão desta manhã, nós vamos abordar sobre o livro mais precioso do mundo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos mais uma vez pedir a direção de Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos abrir a Tua Palavra e nela meditar sobre a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus. Amém. O livro mais importante do mundo. Em nosso calendário, há vários dias especiais e comemorativos. Por exemplo, no dia 10 de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. Dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. O dia 9 de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Dia 2 de novembro, nós comemoramos o Dia dos Mortos. E no dia 25 de dezembro, nós comemoramos o Natal e outras festas também religiosas, como a Páscoa e assim por diante. Os evangélicos adotaram o segundo domingo de dezembro como um dia especial. Além de ser domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, foi o dia em que ocorreu o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, inaugurando uma nova dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. E o dia em que, desde o início da igreja, os cristãos se reúnem para adorar a Deus. Esta é a razão porque nós temos o domingo, o primeiro dia da semana, que nos reunimos para cultuar, para adorar a Deus. E os evangélicos adotaram o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia. Portanto, hoje é o dia da Bíblia. Interessante também lembrar que o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg, que inventou a imprensa na Alemanha, foi a Bíblia. O trabalho da primeira Bíblia começou no dia 23 de fevereiro de 1455 e demorou 5 anos para terminar. Então ele concluiu o seu trabalho em 1460. E este livro, a Bíblia, tornou-se o livro mais vendido do mundo inteiro. Não existe outro livro que tenha um número de vendagem como é a Bíblia Sagrada. Portanto, Deus nos presenteou com uma revelação muito especial. Através da Bíblia nós podemos conhecer a Deus. Deus se revela através das Sagradas Escrituras. Através da Bíblia nós podemos conhecer o plano de Deus para a salvação do pecador. Através da Bíblia nós podemos conhecer
que a criação foi realizada por Deus e que Ele estabeleceu um plano para formar uma nação especial, que é a nação de Israel, da qual da tribo de Judá veio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Através da Bíblia, nós podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia é um livro especial, portanto, ela deve ser amada por todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus. E por que a Bíblia deve ser amada por nós? E eu quero discorrer aqui sobre algumas razões porque a Bíblia deve ser amada por todos os crentes. Primeiramente, irmãos, se nós lermos lá em no texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a primeira razão que a Bíblia deve ser amada é porque ela foi inspirada por Deus para nós. Ou seja, o Espírito Santo soprou a palavra de Deus para aqueles que foram usados para escrevê-la. Foi inspirada por Deus. No texto do Salmo 19, versículos 7 e 8, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, aqui no texto do Salmos 19, versículos 7 a 8, nós podemos encontrar 5 características que são inerentes da Bíblia. Primeiro, ele diz assim: a Bíblia ela é perfeita. O que quer dizer que ela é perfeita? A Bíblia não contém nenhum erro. Todas as informações que estão na Bíblia são informações precisas de Deus para nós. Ela não contém erros. Eu li uma vez o testemunho do Dr. Vic Olsen, que foi um médico americano que começou a ler a Bíblia com o objetivo de apontar erros na Bíblia. Ele leu a Bíblia toda, além dele não encontrar nenhum erro, o Espírito Santo de Deus trabalhou no coração dele, levando-o ao arrependimento, à fé em Cristo, e ele tornou-se um missionário lá em Bangladesh. E Deus usou a vida deste homem para construir um hospital para os moradores daquele país. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela não contém erros. A Bíblia fala que ela restaura a alma. Foi o que aconteceu com esse médico. Ainda que a intenção dele fosse ruim, no sentido de ter uma leitura crítica para descobrir erros, Deus usou a sua palavra para restaurar a alma dele. Então, através da Bíblia, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para restaurar a alma do pecador caído. É o poder da palavra de Deus que opera na vida daquele que lê a palavra de Deus. Ela não somente é perfeita e restaura a alma, mas a Bíblia fala que, o Salmo 19 fala que ela dá sabedoria aos simples. Se você quer ser uma pessoa sábia, uma pessoa que toma boas decisões, que faz boas escolhas, procure orientação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz as orientações dele para a nossa vida. E ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso futuro, ele conhece as intenções do nosso coração. E através da sua palavra, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos guia. Ela dá sabedoria. A Bíblia fala também, lá no Salmo 19, versículo 8, que ela promove alegria em nossos corações. Então, uma pessoa que lê a Bíblia é uma pessoa alegre, uma pessoa que desfruta de felicidade. Ele diz assim: os preceitos do Senhor alegram o coração e ilumina os olhos. Ou seja, ela clareia a nossa vida. A própria palavra de Deus, no Salmo 119, 105, diz:
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então ela ilumina a nossa mente, ela torna claros os nossos pensamentos, ela nos ajuda em nossa trajetória, na nossa vida, em nossas decisões. Então vale a pena amar as Escrituras e buscar as Escrituras para pautarmos a nossa vida sobre os seus ensinos. A segunda razão que nós destacamos para amarmos a palavra de Deus também está aqui no versículo 16 de 2 Timóteo, no capítulo 3, que diz, ela é inspirada por Deus e útil. Então ela tem utilidade, ela é útil, ela faz bem. Deus age por meio da sua palavra. E diz aqui, ela é útil para ensinar. Tudo aquilo que Deus quer transmitir para nós, para o nosso bem, a Bíblia nos ensina. E Deus é o nosso professor. E não existe um professor melhor do que Deus. Ela foi nos dada para nos ensinar o caminho em que nós devemos seguir, as decisões que nós devemos tomar para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para o nosso próprio bem. Ela também repreende. Quando nós fazemos alguma coisa errada e abrimos a palavra de Deus, ela vem de encontro àquilo que nós estamos fazendo de errado. E o Espírito Santo usa esta palavra para nos exortar, para nos repreender e puxar a nossa orelha mesmo, apontando o erro que nós estamos cometendo. E isto é bom, porque quando ela mostra o nosso erro, nós temos a oportunidade de corrigir a nossa trajetória, corrigir a nossa caminhada. Ela também nos corrige, que diz aqui, ela corrige, ela nos coloca no lugar certo e também nos instrui na justiça. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus e ela é útil para nós. Então vale a pena amar este livro precioso que Deus deu para nós, a revelação dele para nós. A Bíblia deve ser amada, irmãos, porque no livro de João, capítulo 17, no versículo 17, diz que a Bíblia nos santifica. O próprio Jesus Cristo disse as seguintes palavras: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia Sagrada é a verdade e ela é útil para promover em nossa vida um caráter semelhante ao caráter de Deus, semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Deus, ele se revela na Bíblia como Deus santo. Em Isaías capítulo 6, quando Isaías teve a visão da glória do Senhor sentado no trono, ele ouviu os querubins proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santíssimo e Deus nos deu uma palavra que santifica a nossa vida. Então, como que a palavra de Deus nos santifica? Ela nos santifica através da renovação da nossa mente. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós a lemos, quando nós paramos para estudá-la, para meditar nela, Deus usa a sua palavra para renovar a nossa mente. É isto que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12 para nós, quando ele nos desafia a consagrarmos a nossa vida a Deus. Romanos 12, 1 e 2, que diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, ou seja, não tome a forma, não aceite os padrões, as medidas, as posições que este mundo apresenta para nós, porque este mundo é dirigido por Satanás, ele é o Deus desse século. Mas ele diz que nós devemos ser transformados pela renovação da vossa mente. E esta palavra transformação quer dizer metamorfose. Você já viu
uma taturana, não é? Aquele bicho que fica rastejando sobre a terra, no chão. E ela passa por um processo de metamorfose. Ela, num determinado período da sua existência, ela sobe numa árvore, solta um casulo, onde ela fica totalmente revestida pelo casulo. Passado algum tempo, aquela taturana que estava naquele casulo passa por um processo de metamorfose e posteriormente ela começa a fazer força até que aquele casulo se rompe e ela faz força até que ela sai daquele casulo e sai como uma linda borboleta. Ela passou por um processo chamado metamorfose, quer dizer transformação. E é isto que Deus quer fazer com a nossa vida, nos transformar, nos santificar. Este é o processo de santificação que nós passamos. A Bíblia fala, irmãos, também que a Bíblia Sagrada, e isso está aqui no Salmo 119:11, ela nos livra de pecar contra Deus. Nesse processo de santificação, ela nos dá força para evitarmos de pecar contra Deus. A Bíblia diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos, meditamos, memorizamos a palavra de Deus em nossa mente, e é fato que quando ele faz menção do coração, traz o sentido de guardarmos em nossa mente a palavra de Deus, e ele diz que nos livra de estarmos pecando contra Deus. Eu quero fazer menção aqui daquela experiência que Jesus Cristo teve após passar 40 dias no deserto, orando e jejuando. Passados os 40 dias, diz o texto bíblico que ele teve fome. E nesse momento Satanás apareceu para Jesus para tentá-lo. E Jesus Cristo foi tentado nas 3 áreas da nossa vida que todos nós somos tentados. Primeiramente, ele foi tentado quanto aos desejos da carne, as concupiscências da carne. São os desejos ardentes da nossa carne, do nosso corpo. E ele diz assim: se tu és Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E quando Jesus recebeu essa tentação de usar o seu poder para transformar as pedras em pães, Jesus confrontou Satanás com as Escrituras. Ele citou o texto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus venceu aquela primeira tentação pelo poder da palavra de Deus. Depois Jesus foi tentado com relação ao orgulho, com relação à soberba da vida. Todos nós também somos tentados a sermos orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Então Satanás levou ao pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. E Jesus respondeu também, novamente, citando as Escrituras, quando ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, novamente, Satanás foi golpeado pelo poder da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Finalmente, Satanás novamente tentou Jesus com os desejos ardentes dos olhos, as concupiscências dos olhos. Então, levou o diabo num alto monte. E diz a Bíblia aqui em Mateus capítulo 4, versículo 8, e mostrou-lhe, ele fez com que Jesus visse todos os reinos do mundo, e disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus novamente usa a palavra de Deus como uma espada para golpear Satanás, e disse: também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E o texto diz que com isto Satanás o deixou, e vieram os anjos e serviram o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus nos dá forças para vencermos os desejos, as fraquezas da nossa carne
da soberba da vida e também, irmãos, nos dá forças para nós vencermos as concupiscências dos olhos, porque a palavra de Deus, irmãos, nos santifica. E a próxima orientação que nós temos é que a palavra de Deus, irmãos, nos faz prosperar. A Bíblia que diz isso. Quando nós lemos a palavra de Deus lá no texto de Josué, capítulo 1, que diz o seguinte: Josué foi o sucessor de Moisés, e o texto aqui então traz uma orientação de Deus para Josué, e Deus diz para Josué no versículo 6: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei de Deus, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, fazendo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. E novamente ele diz: e serás bem sucedido. Irmãos, muitas pessoas hoje em dia estão indo pessimamente em sua vida, são mal sucedidos. Pessoas que têm problemas no casamento, pessoas que sofrem dificuldades nos seus negócios, pessoas que têm problemas de relacionamento com os irmãos em Cristo, pessoas que sofrem todo tipo de fracasso mesmo. E a razão, irmãos, é porque elas estão seguindo a sua vida segundo os seus próprios pensamentos, segundo as suas próprias ideias, segundo os seus próprios desejos pessoais. E por conta disto, por se esquecerem que a Bíblia ensina, orienta, guarda, protege, e se esquecem disso, tomam suas decisões, e geralmente são decisões erradas, são palavras erradas que levam a sua vida à ruína. Mas se esta pessoa deixar os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, ou ideia de outras pessoas que não amam as Escrituras, pessoas que não têm temor de Deus, mas seguirem os ensinos da palavra de Deus, ele tem a segurança e a garantia de Deus que ele vai ter uma vida próspera segundo o plano e a direção de Deus para a sua vida. A pessoa vai ser realizada, vai ter uma vida com propósito, vai ser feliz, será bem sucedido naquilo que realizar, porque se ele buscar a palavra de Deus, ele vai seguir a orientação de Deus, vai seguir a vontade de Deus, e seguindo a vontade e a direção de Deus, Deus fará com que ele seja bem sucedido naquilo que ele realizar. Assim, irmãos, a palavra de Deus deve ser amada por cada cristão. Nós fomos alcançados, irmãos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus. Portanto, você deve ter a Bíblia Sagrada, é um privilégio que você tenha a Bíblia Sagrada completa, perfeita, sem erros nas tuas mãos. E diante de tantos esses benefícios, dessas razões que nós apresentamos, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que a Bíblia é um livro que é útil para a nossa vida, a Bíblia é um livro que nos santifica, transforma a nossa vida e também nos faz prosperar. Nós devemos, irmãos, ler diariamente a palavra de Deus, é o alimento. Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Algumas pessoas têm vidas espirituais completamente fragilizadas porque não buscam o alimento sólido, o alimento da palavra de Deus. Então deve ler, memorizar, meditar. E não somente conhecer os ensinos, as orientações, a direção, mas de fato praticar, obedecer aquilo que Deus coloca em sua palavra. E não somente obedecer, mas compartilhar, transmitir as mensagens da palavra de Deus para as pessoas das quais nós nos relacionamos. E eu quero terminar com as palavras do salmista Davi, no Salmo 119, versículo 97. E eu desafio você a fazer destas palavras as tuas palavras também. Porque se você fizer isso que o salmista declarou, certamente a Bíblia fará uma grande diferença na sua vida. O salmista disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Que Deus os abençoe, irmãos, e que a palavra de Deus seja transformadora em nossas vidas. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu um livro precioso, que é a tua revelação. Não é palavra de homens, é a palavra do Senhor, que nos foi dada através dos profetas, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado porque nessas palavras nós encontramos o tesouro da sabedoria, nós encontramos o conhecimento da tua vontade, a tua orientação para a nossa vida, e ao lê-la nós nos fortalecemos espiritualmente e também, Senhor Deus, nós podemos ser bem-sucedidos em nossa vida, em tudo aquilo que nós realizarmos. Nos ajude a amar esta palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.